Tu já se sentiu ansioso diante de uma tarefa com prazo? E nessa situação sentiu vontade de deixar a tarefa de lado, atrasar o cronograma e procrastinar? Ou já esteve tão cheio de tarefas que não sabia nem por onde começar ou o que fazer primeiro? Já sentiu que vive correndo para dar conta de tudo e muitas vezes tem que abrir mão do que gosta de fazer por falta de tempo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um método que ajuda muito nessas situações. Bem-vindo ao Nexo do Saber. Meu nome é Vanessa e hoje vamos conversar sobre o método Pomodoro, que é um método para melhorar a nossa produtividade. Lembrando que aqui no canal temos conteúdo sobre educação, métodos de estudo, estratégias de aprendizagem, tudo para uma vida acadêmica organizada. Então, se tu é aluno ou professor, já te inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que esse conhecimento chegue a ainda mais pessoas. E agora, vamos conversar sobre o Pomodoro. Hoje em dia é muito fácil a gente se distrair. Redes sociais, uma diversidade de aplicativos, notificações no celular, no computador, tudo isso são fontes constantes de interrupções. Mas além dessas interrupções externas, a maior fonte de distrações é a nossa própria mente. A gente pode chamar essas distrações de interrupções internas. E o que seria isso? Sabe quando tu começa a estudar e surge aquele desejo super intenso de lavar a louça, de fazer um lanche, de ligar para alguém, de limpar a casa, enfim, qualquer coisa que pensamos parece mais interessante que a atividade que temos que realizar. E por que a gente tem tantos desses desejos, tantas dessas interrupções internas? Isso é uma forma que o cérebro encontra de nos mandar uma mensagem, nos mostrando que a gente não está tão confortável com o que está fazendo. Isso acontece porque de repente nós podemos estar com medo de não conseguir realizar a atividade, ou porque o nosso objetivo parece ser muito complexo, estamos sentindo que o tempo está esgotando e não vamos conseguir fazer a atividade como gostaríamos. Nesse momento, para nos proteger, o cérebro cria essas atividades diferentes e mais tranquilizadoras. E, como resultado, preferimos interrupções e acabamos procrastinando. E o que podemos fazer então nesses momentos? Como que a gente pode se concentrar e manter o foco para estudar ou realizar outra atividade? Uma solução é utilizar a técnica Pomodoro. Essa técnica foi criada por Francesco Cirillo em 1987 exatamente para melhorar a produtividade em meio a tantas interrupções. Para muitas pessoas, o tempo é um inimigo. As horas passando, especialmente quando é preciso cumprir um prazo, podem gerar ansiedade e produzir comportamentos que são pouco eficientes nos estudos. Se identificou com essa situação? Então deixa teu comentário aqui contando como que tu lida com isso. Bom, o objetivo da técnica Pomodoro é transformar o tempo em um valioso aliado para realizar o que quisermos da maneira que quisermos e ainda aprimorar continuamente o nosso desempenho no trabalho e nos estudos. Para colocar a técnica Pomodoro em prática, nós precisamos apenas de duas coisas: um timer para cronometrar o tempo ou um aplicativo para fazer essa medição, e hoje em dia existem diversos aplicativos que se baseiam na técnica Pomodoro, e uma planilha de tarefas do dia. Um Pomodoro tradicional tem 30 minutos de duração, 25 minutos de trabalho ou estudo e 5 minutos de pausa. Então, no início do dia, nós vamos olhar nossa lista de atividades e, pensando nas prioridades e no tempo que temos disponível no dia, nós vamos escolher quais serão as atividades que vamos realizar. O ideal é que a gente comece sempre pelas tarefas mais importantes. Agora que a gente sabe quais são as tarefas do dia, é hora de começar o primeiro Pomodoro. A ideia geral do método é fazermos 4 Pomodoros de 25 minutos, com pausas de 5 minutos entre eles, e depois do quarto Pomodoro fazer uma pausa mais longa, de 20 a 30 minutos. O objetivo desse método é afastar as distrações e nos ajudar a alcançar os nossos objetivos dentro de um período determinado de tempo. Então, durante o Pomodoro, devemos fazer apenas uma tarefa. Por exemplo, se a minha primeira tarefa do dia é escrever o roteiro de um vídeo, durante o tempo do Pomodoro eu devo apenas escrever o roteiro. Durante o Pomodoro, eu não vou checar e-mails, conferir redes sociais, levantar para buscar água, enfim, eu devo evitar essas distrações e essas interrupções. Mas o que fazer quando surgirem interrupções? Nós já vimos no início do vídeo que existem dois tipos de interrupções, internas e externas. Nos dois casos, a técnica nos sugere ter sempre à mão um local para anotar essas interrupções, ou seja, um papel onde nós vamos ir construindo a nossa lista de interrupções. Por exemplo, imaginem que no meio do Pomodoro lembramos de uma outra tarefa que esquecemos de colocar na nossa lista. Eu posso, por exemplo, estar fazendo o meu roteiro e lembrar que eu tenho que editar o vídeo dessa semana.
Nesse momento, eu devo simplesmente anotar, editar o vídeo da semana na minha lista de interrupções. Se por acaso for uma interrupção externa, ou seja, alguém vir me pedir para fazer alguma atividade, eu devo perguntar se é realmente urgente ou se pode esperar. Caso não seja urgente, e na maioria das vezes não é, também devemos anotar esse pedido na nossa lista de interrupções. O objetivo da técnica Pomodoro é garantir que o Pomodoro atual não seja interrompido por essas atividades. Por isso, simplesmente anotamos e após alguns Pomodoros podemos analisar essa nossa lista de interrupções. Nesse momento de análise, nós temos algumas possibilidades para cada uma das tarefas. Se ela for realmente urgente, podemos realizá-la durante o próximo Pomodoro, no lugar de outras atividades. Ou nós podemos reagendá-la para mais tarde, no lugar de outras atividades. Ou ainda, nós podemos transferir para a lista geral das tarefas e lidar com ela em outro dia da semana. Aos poucos, nós vamos aprendendo a identificar o que é realmente urgente e importante. E outra coisa que a gente vai aprendendo também é estimar corretamente quantos pomodoros são necessários para cada atividade ou para cada tarefa. Com isso, nós podemos criar um cronograma de trabalho ou estudo para o dia. E é importante que a gente tenha esse cronograma para determinar limites entre o tempo diário de estudo ou trabalho e o tempo livre, para lazer ou outras atividades que a gente desejar fazer. E vocês vão ver que a partir do momento que conseguem trabalhar focados, de pomodoro em pomodoro, vão ficando cada vez mais eficientes e cumprindo as tarefas planejadas para o dia. E com esse cronograma e com a utilização dos pomodoros, nós podemos ter um dia produtivo e tranquilo, com tempo para estudo e descanso. E por que a técnica Pomodoro funciona? Porque permite que a gente mantenha o foco apenas no pomodoro atual, apenas na tarefa atual. A nossa atenção vai estar no aqui e agora. Isso vai enfatizando o valor da continuidade e de realizar atividades de forma organizada. Se em algum momento nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer no meio de tantas tarefas e atividades, nós podemos dedicar um pomodoro para reconhecer todas essas tarefas e definir prioridades e um novo plano. E agora vamos pensar em algumas sugestões para continuar nesse caminho de aprimoramento, buscando uma vida acadêmica organizada. Primeiro, todo pomodoro é importante. Com a técnica, nós desenvolvemos a consciência pessoal de tempo, ou seja, nos tornamos conscientes de cada um dos próximos passos. Segundo, você não precisa competir com o tempo. Com a técnica Pomodoro, o tempo é uma ferramenta a favor do nosso trabalho, se for usada de maneira consciente. A consciência é o objetivo, o tempo é a ferramenta. E terceiro, faça pausas. A pausa é o elemento estrutural mais importante da técnica Pomodoro. Ela permite que a gente se afaste por um momento, reconheça o nosso cansaço e decida se devemos continuar ou parar. Após a pausa, começamos o próximo Pomodoro com mais clareza e vontade de trabalhar, ou seja, as pausas nos tornam mais produtivos. Agora que eu já expliquei os fundamentos do método, chegou a hora de vocês utilizarem a técnica Pomodoro. Façam a lista de tarefas, definam as prioridades, liguem o cronômetro e iniciem o primeiro Pomodoro. Depois, venham aqui e deixem nos comentários se essa técnica ajudou a organização e os estudos de vocês. Agora, bom estudo, bom trabalho e até o próximo vídeo!